Os ataques dos Estados Unidos às usinas nucleares de Irã têm provocado críticas variadas no mundo. Mas um aspecto que me parece importante para a reflexão que nós temos com o risco de um conflito maior reside no seguinte: quem financia os terroristas no mundo árabe é o Irã. Um país persa, evidente, mas na prática eles têm financiado o Hamas e Hezbollah, entregando armas para que ataque Israel. O ideal de Hamas e Hezbollah é de fazer com que Israel desapareça do mapa. Aquele ataque de 1.300 pessoas em que mataram cruelmente 1.300 pessoas e provocou a reação de Israel também com, enfim, uma reação, a meu ver, poderia ser não tão virulenta, mas foi porque eles levaram 200 reféns. E esses reféns, evidentemente, Israel queria liberar. Se eles tivessem liberado, não haveria, a meu ver, aquilo que houve em Gaza. Mas o grande problema é de que continuaram a fornecer para Hezbollah e Hamas, que são grupos terroristas, armas. E nós sabemos que o terrorista ele não tem limites. Lembra-se o episódio das torres. Em nome de Alá, os pilotos que eram dos terroristas que derrubaram as torres, eles sacrificaram a sua vida. Quando eles invadiram e mataram 1.300 judeus, a ideia era provocar a reação, sabendo que iam sacrificar o povo os palestinos de Gaza, que Israel fatalmente voltaria. O grande problema que pôs-se para o mundo é o seguinte: se o Irã financia e dá as armas aos terroristas, se um dia o Irã entregar bombas atômicas a terroristas, eles não têm nenhum limite, nenhum controle. Por exemplo, Putin, que aliás faz uma declaração divertida, diz ele o seguinte: é um absurdo os Estados Unidos não respeitar a fronteira dos outros países, terem invadido ou ter mandado aviões atacar usinas nucleares de Irã. E o que fez o Putin? Invadiu para ficar com 20% do território da Ucrânia. Um cínico, um ditador cínico, que diz que é um absurdo, mas ele praticou o absurdo há 2 anos e pouco, e a Ucrânia luta para tentar se garantir e recuperar as terras que são da Ucrânia e não são da Rússia. Mas o dado que me impressiona é o seguinte: o receio que Irã tem a bomba atômica põe em risco o mundo inteiro. E se cederem bombas atômicas aos terroristas, uma série de armas aos terroristas, é evidente que se jogarem uma bomba atômica, a retaliação vai ser imediata no mundo inteiro, pelos riscos que isso apresenta. Inclusive a contaminação do ar que uma bomba atômica tirada pode gerar, inclusive nos países limítrofes. O que representa, em última análise, que o Irã, que, enfim, é um ovo de serpente na comunidade internacional, está pagando hoje o preço de ter alimentado o terrorismo contra Israel e fornecido as armas para que os terroristas atingissem o país, atingissem Israel. E essa é a razão que me parece que levou os Estados Unidos, receoso de um conflito nuclear, a tomar aquela posição exclusivamente em relação às usinas nucleares do Irã. E quando o Brasil diz que é um absurdo o Irã, o Brasil une-se a Putin, apoia o Putin e está invadindo a Ucrânia. O Lula, inclusive, admite que a paz possa ser feita cedendo a Ucrânia território a favor da Rússia. As amizades do Putin, do nosso presidente, o ditador Putin, o ditador Xi, os ditadores que, enfim, ele diz que, enfim, gostaria de ver as cédulas que levaram a presidência numa fraude monumental Maduro, mas mandou a embaixadora do Brasil à posse do Maduro. O que vale dizer, trouxe, inclusive,
uma presidente que foi condenada por corrupção no Peru, mandando um avião da FAB trazer para o Brasil. Então, na prática, eu tenho a impressão que a opção do presidente Lula pelas ditaduras, pelos invasores, agora pelo Irã, que tem fornecido armas ao terrorismo mundial, é também uma posição equivocada do Brasil. E mais do que isso, entrando num conflito que não é nosso. O Brasil deveria ficar neutro nesse conflito e não ficar fazendo declarações a favor, porque, de rigor, ele está se pondo contra os Estados Unidos, que está tentando evitar. Eu tenho discordado de muitas das atitudes do presidente Trump, principalmente quando deu todo o apoio ao Putin para uma paz, concessão de territórios da Ucrânia para a Rússia. Mas o receio hoje que se tem é que o Irã, com bombas atômicas, como eles são financiadores e armam o terrorismo mundial, possa efetivamente ceder bombas atômicas no futuro. E como há uma inimizade permanente entre o Irã e Israel, e como os que são de Hamas diz que eles só estarão tranquilos no dia que eliminarem o Estado de Israel, vocês vão perceber que nós estamos com todos os elementos para um conflito e que o pior que poderia acontecer seria o Irã ter armas atômicas. E há, por outro lado, uma pressão muito grande de oposição no Irã. É uma ditadura em que as mulheres não têm nenhum direito. A religião deles é uma religião em que permite que os homens tenham todos os direitos e as mulheres praticamente nenhum. E, na verdade, é um grupo de opositores no Irã que gostaria de fazer do Irã uma democracia. Então, como os senhores percebem, o xadrez desse conflito no Oriente é muito mais complexo do que afirmações levianas. Não deveria atacar, seja a Rússia, seja do presidente Lula, e de que nós teríamos que ter uma paz que a Rússia não respeita ao invadir a Ucrânia, que o Irã não respeita financiar terroristas contra Israel. Uma paz que as ditaduras nunca respeitaram no mundo inteiro. E o Brasil fazendo, a meu ver, a opção incorreta, errada, equivocada de apoiar o Irã e não pedir que sente numa mesa como nós sentamos para um sistema de não proliferação de armas atômicas. O Brasil é signatário desse acordo e que o Irã também o fizesse. Enfim, as minhas considerações sobre um conflito que, a meu ver, é muito mais complexo nas suas origens do que aquilo que apenas em manchete os jornais têm apresentado.